que não estudara? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liberaudiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o conto A Biblioteca, do escritor brasileiro Lima Barreto. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! À proporção que avançava em anos, mais nítidas lhe vinham as reminiscências das coisas da casa paterna. Ficava ela lá pelas bandas da Rua do Conde, por onde passavam então as estrondosas e fagulhentas machabombas da Tijuca. Era um casarão grande de 2 andares, rés do chão, chácara cheia de fruteiras, rico de salas, quartos, alcovas, povoado de parentes, contraparentes, fâmulos, escravos. E a escada que servia os 2 pavimentos, situada um pouco além da fachada, a desdobrar-se em toda a largura do prédio, era iluminada por uma grande e larga clarabóia de vidros multicores. Todo ele era soalhado de peroba de campos, com vastas tábuas largas, quase da largura da tora de que nasceram. E as esquadrias, portas, janelas eram de madeira de lei. Mesmo a cachoeira e o albergue da sege eram de boa madeira e tudo coberto de excelentes e pesadas telhas. Que coisa curiosa havia entre os seus móveis e alfaias? Aquela mobília de jacarandá cabiúna com o seu vasto canapé de 3 espaldares, ovalados e vastos, que mais parecia uma cama que mesmo um móvel de sala. Aqueles imensos consolos, pesados, e ainda mais com aqueles enormes jarrões de porcelana da Índia que não vemos mais. Aqueles desmedidos retratos dos seus antepassados, a ocupar as paredes de alto a baixo. Onde andava tudo aquilo? Não sabia. Vendera ele aqueles objetos? Alguns, e dera muitos. Umas coisas, porém, ficaram com o irmão que morrera cônsul na Inglaterra e lá deixara a prole. Outras com a irmã que se casara para o Pará. Tudo, enfim, desaparecera. O que ele estranhava ter desaparecido eram as alfaias de prata, as colheres, as facas, o coador de chá. E o espevitador de velas? Como ele se lembrava desse utensílio obsoleto de prata? Era com ternura que se recordava dele nas mãos de sua mãe, quando nos longos serões, na sala de jantar, à espera do chá, que chá! Ele o via aparar os morrões das velas do candelabro, enquanto ela, sua mãe, não interrompia a história do príncipe Tatu que estava contando. A tia Maria Benedita, muito velha ao lado, sentada na estreita cadeira de jacarandá, tendo o busto ereto encostado ao alto espaldar, ficava do lado, com os braços estendidos sobre os da cadeira, o tamborete aos pés, olhando atenta aquela sessão familiar, com o seu agudo olhar de velha e a sua hierática pose de estátua tebana tumular. Eram os nhonhôs e nhanhãs nas cadeiras, e as crias e molecotes acocorados no assoalho a ouvir. Era menino. O aparelho de chá, o usual, o de todo dia, como era lindo, feito de uma louça negra com ornatos em relevo e um discreto esmalte muito igual de brilho. Donde viera aquilo? Da China? Da Índia? E a gamela de bacurubu em que a Inácia, sua ama, lhe dava banho, onde estava? Ah, as mudanças! Antes nunca tivesse vendido a casa paterna. A casa é que conserva todas as recordações de família. Perdida que seja, como que ela se vinga, fazendo dispersar as relíquias familiares que de algum modo conservavam a alma e a essência das pessoas queridas e mortas. Ele não podia, entretanto, manter o casarão. Foi o tempo, as leis, o progresso. Todos aqueles trastes, todos aqueles objetos, no seu tempo de menino, sem grande valia, hoje valeriam muito. Tinha ainda o bule do aparelho de chá, um escumador, um gueridon com trabalho de embutido. Se ele tivesse, insistia, conservado a casa, tê-los-ia todos hoje para poder rever o perfil aquilino, duro e severo do seu pai, tal qual estava ali no retrato de Agostinho da Mota, professor de academia. E também a figurinha de Sévois, que era sua mãe e moça,
mas que os retratistas da terra nunca souberam pôr na tela. Mas não pôde conservar a casa. A constituição da família carioca foi insensivelmente se modificando, e ela era grande demais para a sua. De resto, o inventário, as partilhas, a diminuição de rendas, tudo isso tirou-a dele. A culpa não era sua dele, era da marcha da sociedade em que vivia. Essas recordações lhe vinham sempre a cada vez mais fortes, desde os 45 anos. Estivesse triste ou alegre, elas lhe acudiam. Seu pai, o conselheiro Fernandes Carregal, tenente-coronel do Corpo de Engenheiros e lente da Escola Central, era filho do sargento-mor de engenharia e também lente da Academia Real Militar que o conde de Linhares, ministro de Dom João VI, fundou em 1810 no Rio de Janeiro, com o fim de se desenvolverem entre nós os estudos de ciências matemáticas, físicas e naturais, como lá diz o ato oficial que a instituiu. Desta academia, todos sabem como vieram a surgir a atual Escola Politécnica e a extinta Escola Militar da Praia Vermelha. O filho de Carregal, porém, não passara por nenhuma delas, e apesar de farmacêutico, nunca se sentira atraído pela especialidade dos estudos do pai. Este dedicara-se a seu modo e ao nosso jeito à química. Tinha por ela uma grande mania, bibliográfica. A sua biblioteca a esse respeito era completa e valiosa. Possuía verdadeiros incunábulos, se assim se pode dizer, da química moderna. No original ou em tradução, lá havia preciosidades. De Lavoisier encontravam-se quase todas as memórias, além do seu extraordinário e sagacíssimo Traité élémentaire de chimie, présenté des ordres et d'après les découvertes des modernes. O velho Lente, no dizer do filho, não podia pegar nesse respeitável livro que não fosse tomado de uma grande emoção. Veja só, meu filho, como os homens são maus. Lavoisier publicou esta maravilhosa obra no início da Revolução, a qual ele sinceramente aplaudiu. Ela o mandou para o cadafalso. Sabe você por quê? Não, papai. Porque Lavoisier tinha sido uma espécie de coletor ou coisa parecida no tempo do rei. Ele o foi, meu filho, para ter dinheiro com que custeasse as suas experiências. Veja você como são as coisas e como é preciso ser mais do que homem para bem servir aos homens. Além desta gema, que era sua menina dos olhos, o conselheiro Carregal tinha também o Proust, novo sistema de filosofia química. O Priestley, Expérience sur les différentes espèces d'air. As obras de Gutton de Morveau, o Traité de Berzelius, tradução de Hofer e Slinger, a Statique chimique, do grande Berthollet, a Química Orgânica, de Liebig, tradução de Ginhart, todos livros antigos e sólidos, sendo dentre eles o mais moderno as lições de filosofia química de Hurtz, que são de 1864. Mas o estado do livro dava a entender que nunca tinham sido consultadas. Havia mesmo algumas obras de alquimia, edições dos primeiros tempos da tipografia, enormes, que exigem ser lidas em altas escrivaninhas, o leitor de pé, com um burô de monge ou nigromante. E entre os desta natureza, lá estava um exemplar do Le Livre des Figures Hiéroglyphiques, que a tradição atribui ao alquimista francês Nicolas Flamel. Sobravam, porém, além destes, muitos outros livros de diferente natureza, mas também preciosos e estimáveis. Um exemplar da Geometria de Euclides, em latim, impresso em Uppsala, na Suécia, nos fins do século XVI. Os Principia de Newton, não a primeira edição, mas uma de Cambridge, muito apreciada, e as edições Príncipes da Mécanique Analytique, de Lagrange, e da Géométrie Descriptive, de Monge. Era uma biblioteca rica assim de obras de ciências físicas e matemáticas, que o filho do conselheiro Carregal, há 40 anos para 50, piedosamente carregava de casa em casa, aos azares das mudanças, desde que perdera o pai e vendera o casarão em que ela, quietamente, tinha vivido durante dezenas de anos, a gosto e à vontade. Poderão supor que ela só tivesse obras dessa especialidade, mas tal não acontecia. Havia-as de outros feitos de espírito.
Encontravam-se lá os clássicos latinos, A Voyage autour du monde, de Bougainville, uma Nouvelle Héloïse, de Rousseau, com gravuras abertas em aço, uma linda edição dos Lusíadas, em caracteres euseberianos, e um exemplar do Brasil e a Oceania, de Gonçalves Dias, com uma dedicatória do próprio punho do autor ao conselheiro Carregal. Fausto Carregal, assim era o nome do filho, até ali nunca se separara da biblioteca que lhe coubera como herança. Do mais que herdara, tudo dissipara, bem ou mal, mas os livros do conselheiro ele os guardava intactos e conservados religiosamente, apesar de não os entender. Estudar alguma coisa, era até farmacêutico, mas sempre viver alheado do que é verdadeiramente a substância dos livros, o pensamento e a absorção da pessoa humana neles. Logo que pôde, arranjou um emprego público que nada tinha a ver com o seu diploma, afogou-se no seu ofício burocrático, esqueceu-se do pouco que estudara, chegou a chefe de seção, mas não abandonou jamais os livros do pai, que sempre o acompanharam, e as suas velhas estantes de vinhático com incrustação de madrepérola. A sua esperança era que um dos seus filhos os viesse a entender um dia, e todo o seu esforço de pai sempre se encaminhou para isso. O mais velho dos filhos, o Álvaro, conseguiu ele matriculá-lo no Pedro II, mas logo no segundo ano, o pequeno meteu-se em calçarias de namoros, deu em noivo e mal fez 18 anos, empregou-se nos Correios praticamente pro rata, casando-se daí em pouco. Arrastava agora uma vida triste de casal pobre, moço, cheio de filhos, mais triste era ele porquanto, não havendo alegria naquele lar, nem por isso havia desarmonia. Marido e mulher puxavam o carro igualmente. O segundo filho não quisera ir além do curso primário. Empregara-se logo em um escritório comercial, fizera-se remador de um clube de regatas, ganhava bem e andava pelas tolas festas domingueiras de esporte com umas calças sungadas pelas canelas e um canotier muito limpo, tendo na fita uma bandeirinha idiota. A filha casara-se com um empregado da Câmara Municipal de Niterói e lá vivia. Restava-lhe o filho mais moço, o Jaime, tão bom, tão meigo e tão seu amigo, que lhe pareceu, quando veio ao mundo, ser aquele que estava destinado a ser o inteligente, o intelectual da família, o digno herdeiro do avô e do bisavô. Mas não foi. E ele se lembrava agora como recomendava sempre a mulher, nos primeiros anos de vida do caçula, ao ir para a repartição. Irene, cuida bem do Jaime. Ele é que vai ler os papéis do meu pai. Porque o pequeno, em criança, era tão doentinho, tão mirrado, apesar dos seus olhos muito claros e vivos, que o pai temia fosse com ele a sua última esperança de um herdeiro capaz da biblioteca do conselheiro. Jaime tinha nascido quando o mais velho entrava nos 12 anos, e o inesperado daquela concepção alegrava-lhe muito, mas inquietara a mãe. Pelos seus 4 anos de idade, Fausto Carregal já tinha podido ver o desenvolvimento dos 2 outros seus filhos varões e havia desesperado de ver qualquer um deles entender, quer hoje ou amanhã, os livros do avô e do bisavô, que jaziam limpos, tratados, embalsamados, nos jazigos das prateleiras das estantes de vinhático, à espera de uma inteligência na descendência dos seus primeiros proprietários, para de novo fazê-los voltar à completa e total vida do pensamento e da atividade mental fecunda. Certo dia, lembrando-se de seu pai, em face das esperanças que depositava no seu filho temporão, Fausto Carregal considerou que, apesar do amor de seu genitor à química, nunca ele ouvira com reprovetes, com copos graduados, com retortas. Eram só livros que ele procurava. Como os velhos sábios brasileiros, seu pai tinha horror ao laboratório, à experiência feita com as suas mãos, ele mesmo. O seu filho, porém, o Jaime, não seria assim. Ele o queria com o maçarico, com o bico de Bunsen, com a baqueta de vidro, com o copo de laboratório. Irene, tu vais ver como o Jaime vai além do avô, fará descobertas. Sua mulher, entretanto, filha de um clínico que tivera fama quando moço, não tinha nenhum entusiasmo por essas coisas.
A vida para ela se resumia em viver o mais simplesmente possível. Nada de grandes esforços ou mesmo de pequenos, para se ir além do comum de todos. Nada de escaladas, de ascensões. Tudo terra a terra, muito cá embaixo. Viver e só. Para que sabedorias? Para que nomeadas? Quase nunca davam dinheiro e quase sempre desgostos. Por isso, jamais se esforçou para que os seus filhos fossem além do ler, escrever e contar. E isso mesmo a fim de arranjarem um emprego que não fosse braçal, pesado ou servil. O Jaime cresceu sempre muito meigo, muito dócil, muito bom, mas com venetas estranhas. Implicava com uma vela acesa em cima de um móvel porque lhe pareciam os círios que vira em torno de um defunto na vizinhança. Quando trovejava, ficava a um canto calado, temeroso. O relâmpago fazia-o estremecer de medo e logo após ria-se de um modo estranho. Não era, contudo, doente. Com o crescimento, até adquirira certa robustez. Havia noites, porém, em que tinha uma espécie de ataque, seguido de um choro convulso, uma coisa inexplicável que passava e voltava sem causa nem motivo. Quando chegou aos 7 anos, logo o pai quis pôr-lhe na mão a cartilha, porquanto vinha notando com singular satisfação a curiosidade do filho pelos livros, pelos desenhos e figuras que os jornais e revistas traziam. Ele os contemplava horas e horas, absorvido, fixando nas gravuras os seus olhos castanhos, bons, leais. Pôs-lhe a cartilha na mão. A, E, I, O, U. Diga A. O pequeno dizia A. O pai seguia, E. Jaime repetia, E. Mas quando chegava a O, parecia que lhe invadia um cansaço mental, enfarava-se subitamente, não queria mais atender, não obedecia mais ao pai, e se este insistia e ralhava, o filho desatava a chorar. Não quero mais, papaizinho, não quero mais. Consultou médicos amigos. Aconselharam-no esperar que a criança tivesse mais idade. Aguardou mais um ano, durante o qual, para estimular o filho, não cessava de recomendar. Jaime, você precisa aprender a ler. Quem não sabe ler não arranja nada na vida. Foi em vão. As coisas se vieram a passar como da primeira vez. Aos 12 anos, contratou um professor paciente, um velho empregado público aposentado, no intuito de ver se instalava na inteligência do filho o mínimo de saber ler e escrever. O professor começou com toda a paciência e tenacidade, mas a criança, que era incapaz de ódio até ali, perdeu a doçura, a meiguice para com o professor. Era falar-lhe no nome, a menos que o pai estivesse presente, ele desandava em descomposturas indoestos, em sarcasmos ao físico e às maneiras do bom velho. Cansado, o antigo burocrata, ao fim de 2 anos, despediu-se, tendo conseguido que Jaime soletrasse e contasse alguma coisa. Carregal meditou ainda um remédio, mas não encontrou. Consultou médicos, amigos, conhecidos. Era um caso excepcional. Era um caso mórbido, esse de seu filho. Remédio, se um houvesse, não existia aqui, só na Europa. Não podia o pequeno aprender bem, nem mesmo ler, escrever, contar. Oh, meu Deus! A conclusão lhe chegou sem choque, sem nenhuma brusca violência. Chegou sorrateiramente, mansamente, pé ante pé, devagar, como uma conclusão fatal que era. Tinha o velho Carregal por hábito ficar na sala em que estavam os livros e as estantes do pai, a ler pela manhã os jornais do dia. À proporção que os anos se passavam e os desgostos aumentavam-lhe n'alma, mais religiosamente ele cumpria essa devoção à memória do pai. Chorava às vezes de arrependimento, vendo aquele pensamento todo ali sepultado, mas ainda vivo, sem que, entretanto, pudesse fecundar outros pensamentos. Por que não estudara? Dava-se assim, com aquela devoção diária a ele mesmo, a ilusão de que, se não compreendia aqueles livros profundos e antigos, os respeitava e amava como a seu pai, esquecido de que para amá-los sinceramente era preciso compreendê-los primeiro. São deuses os livros que precisam ser analisados para depois serem adorados, e eles não aceitam adoração senão dessa forma. Naquela manhã, como de costume, fora para a sala dos livros ler os jornais, mas não os pôde ler logo. Pôs-se a contemplar os volumes nas suas molduras de vinhático.
Viu o pai, o casarão, os moleques, as mucamas, as crias, o fardão de seu avô, os retratos. Lembrou-se mais fortemente de seu pai e viu-o lendo entre aquelas obras, sentado a uma grande mesa, tomando de quando em quando rapé, que ele tirava as pitadas de uma boceta de tartaruga, espirrar depois, assoar-se num grande lenço de alcobaça, sempre lendo, com o senho carregado, os seus grandes e estimados livros. As lágrimas vieram aos olhos daquele velho e avô. Teve de sustê-las logo. O filho mais novo entrava na dependência da casa em que ele se havia recolhido. Não tinha Jaime, porém, por esse tempo, um olhar de mais curiosidade para aqueles veneráveis volumes avoengos. Cheio dos seus 16 anos, muito robusto, não havia nele nem angústias nem dúvidas. Não era corroído pelas ideias e era bem nutrido pela limitação e estreiteza de sua inteligência. Foi logo falando, sem mais detença, ao pai. Papai, você me dá 5.000 réis para eu ir hoje ao futebol? O velho olhou o filho. Olhou a sua adolescência estúpida e forte, olhou seu mau feitio de cabeça. Olhou bem aquele último fruto direto de sua carne e de seu sangue, e não se lembrou do pai. Respondeu: Dou, meu filho. Dentro em pouco você terá. E em seguida, como se acudisse alguma coisa deslembrada que aquelas palavras lhe fizeram surgir à tona do pensamento, acrescentou com pausa. Diga à sua mãe que me mande buscar na venda uma lata de querosene antes que feche. Não se esqueça, está ouvindo? Era domingo. Almoçaram. O filho foi para o futebol. A mulher foi visitar a filha e os netos em Niterói. E o velho Fausto Carregal ficou só em casa, pois a cozinheira teve também folga. Com os seus ainda robustos 70 anos, o velho Fausto Fernandes Carregal, filho do tenente-coronel de engenharia, conselheiro Fernandes Carregal, lente da Escola Central, tendo consertado mais uma vez o seu antigo cavanhaque inteiramente branco e pontiagudo, sem tropeço, sem desfalecimento, aos 2, aos 4, aos 6, ele só, sacerdotalmente, ritualmente, foi carregando os livros que tinham sido do pai e do avô para o quintal da casa. Amontoou em vários grupos aqui e ali, untou de petróleo cada um muito cuidadosamente e ateou-lhes fogo sucessivamente. No começo, a espessa fumaça negra do querosene não deixava ver bem as chamas brilharem. Mas logo que ele se evolou, o clarão delas, muito amarelo, brilhou vitoriosamente com a cor que o povo diz será do desespero. Desejo que tenham gostado do conto A Biblioteca, do escritor brasileiro Lima Barreto. Obrigada por sua companhia e até a próxima.